Rodrigo, eu vi uma mensagem sua aqui no Face, né? E para mim, perguntando o que você tá doido para ouvir meu comentário, né? Já que você falou ouvir, eu tô gravando. Se eu tivesse colocado, tô doido para que você, para ler o seu comentário, eu teria escrito. Mas de qualquer forma, vamos lá. Se for realmente a questão do pronunciamento do Bolsonaro, o que eu tenho feito ultimamente é qualquer fala do Bolsonaro, para mim, ela é irrelevante, porque parte de uma pessoa vazia que não tem nenhuma capacidade, né? Isso aí já está mais do que provado. Mas nos preocupa, não por ele. Porque se fosse somente ele, tranquilo, deixa falar à vontade. Eu até acho bom que isso aconteça para as pessoas passarem a conhecer, né, quem é o Bolsonaro, porque nós que somos, às vezes, da área jurídica, estamos muito atrelados à questão aí da política, que eu falo, pelo menos em sala de aula, desses discursos. Eu, por exemplo, que dou aula de direito econômico, eu tenho que estar sempre acompanhando essas situações que ocorrem. Já conhecia a história do Bolsonaro, então eu jamais votaria numa pessoa dessa. Eu sei que muita gente votou no Bolsonaro não por votar no Bolsonaro, né? Uma parcela votou no Bolsonaro sendo oposto aos governos anteriores, principalmente a questão do PT, e é um direito, né? Você tem total direito de contestar qualquer governo e não querê-lo mais. Outros nem votaram. Para falar a verdade, eu acho que a maioria dos eleitores não votaram. Fala que o Bolsonaro tem mais de 50% da população, que é de uma mentira violenta. Você levantar os dados aí da quantidade de pessoas que existem no Brasil, a quantidade de eleitores, a quantidade de eleitores que votaram nele, é um percentual que chega aí beirando a 30%, né, que hoje já caiu muito. Eu não tenho os dados precisos aqui agora porque estou ao vivo, mas qualquer um pode procurar aí no TRE qual foi o percentual. Ele teve sim, 50% dos votos, porque mais de 30% não votou. Mas eu acho que, se não me engano, 30 a 37% são pessoas que não votaram, votos em brancos e nulos, né? Os que votaram nele foi nessa parcela. Então ele não representa a maioria da população brasileira, isso aí é mais do que real, né? Mas é lógico que várias pessoas não podem votar e outras têm a opção de não querer votar, né? Não estou questionando isso. Mas, de certa forma, quando eu vejo um pronunciamento desse, mostra total desrespeito, passa por cima de tudo e mostra que ele não é presidente. Ele mesmo o tempo todo mostra que ele é ele, né? E as pessoas estão fanáticas pelo Bolsonaro. Ele passa por cima do seu próprio governo, ele passa por cima do seu próprio ministro. Olha o caso, o ministro da Saúde, fantástico. Nós temos que aplaudir e agradecer o que ele está fazendo. O próprio Mourão ontem ou anteontem, desculpa, se pronunciou dizendo que as pessoas não entenderam o pronunciamento dele. Não foi bem isso que ele quis dizer. Ou seja, ele faz os pronunciamentos dele, desculpe o termo, faz as merdas dele e depois o pessoal tem que vir correndo limpar o próprio governo. O governo sabia. Eu não sei se vocês sabem, mas a reunião foi a portas fechadas, poucas pessoas participaram da reunião para esse pronunciamento. Muitas pessoas do governo ficaram surpresos, nem sabiam que isso ia acontecer, né? E por incrível que pareça, tinha até vereador dentro da reunião. Entre as pessoas que estavam na reunião tinha um vereador lá para elaborar junto com ele. Gente, um vereador? Por que o vereador estava lá? Porque era o filho dele. Esse governo está sendo, como fala, gerenciado, né, administrado por uma família. Não é por um presidente eleito. É toda uma família que o tempo todo está intervindo, ao ponto de desculpe o termo de novo, um débil mental, que nem o filho dele, começar a gerar uma briga desnecessária no momento desse dos maiores consumidores do produto, de produtos brasileiros, né? Que a gente fala aí das commodities brasileiras. Isso é um absurdo, né? Querer, sem prova nenhuma, culpar que é uma lógica dessa família, né, governada. E a família é governada por um imbecil maior, que é o Olavo de Carvalho. Então, realmente, eu estou muito, muito irritado, né, com essa manifestação pessoal dessas pessoas que até hoje não sabem a diferença entre ser pessoa, entre ser governante e entre ser representante. E nós estamos passando por isso, né? Infelizmente nós estamos passando por isso. Então, assim, isso me assusta. Mas o que está me assustando mais talvez sejam as pessoas que estão seguindo ele. Recentemente eu vi uma postagem aí que me incomodou muito, não só o incômodo em si, mas demonstra a falta de investimento, capacidade e conhecimento em vários profissionais,
né? Eu vi um advogado aí que estudou direito fazendo um comparativo entre pessoa jurídica e pessoa natural. A gente ouve isso no dia a dia, é até que quase é compreensível, pode não ser aceitável, mas para ele alega que, olha, no que está acontecendo vão morrer mais empresas privadas do que pessoas. Assim, é de uma desumanidade quando fala nisso, um desconhecimento, porque a personalidade jurídica ela não existe por si só. A personalidade jurídica de qualquer empresa, de qualquer que seja o estabelecimento, ela é formada por pessoas naturais que estão dentro. Ou seja, a personalidade jurídica só existe porque existem pessoas naturais, porque existem seres humanos. Personalidade jurídica não pensa, não anda, não age. É através dela que foi criada uma ideia, né, fictícia, para realmente aí uma administração dentro de um Estado soberano qualquer que seja. Mas por trás das personalidades jurídicas estão pessoas. É lógico que não vão morrer todas as pessoas do mundo, nem sei qual a parcela de pessoas que vão morrer. Mas uma personalidade jurídica não existindo pessoas naturais, ela não existe. Agora, uma personalidade jurídica não existindo, pessoas naturais vão existir. Ah, tá. Ah, mas as pessoas vão perder emprego, não vão ter dinheiro pra nada. Não, isso também é uma verdade. Muitas pessoas vão perder emprego? Vão. Muitas empresas vão quebrar? Vão. Acreditar que nós vamos retornar a uma condição que nós estávamos há alguns meses atrás, é acreditar em Papai Noel. Nós vamos passar por um momento muito difícil, realmente, porque isso aí gerou um problema mundial. Vai ser uma economia, nós vamos ter que aprender e readaptar uma condição, né, de economia. Aí eu já falo economia pessoal, né, economizar dentro de cada pessoa. Nós vamos cortar realmente luxos que nós tínhamos e que de certa forma vai atingir certos mercados. Porque nem tudo que a gente consome é o necessário. De certa forma tem pessoas que consomem muito mais o que não é necessário. Né? Isso é preocupante, que de certa forma vão atingir várias empresas e também vão quebrar. Isso é uma realidade. Isso aí não tenha dúvida. Mas o que a gente não pode é passar por cima da condição humana. Porque quando ele faz esse comparativo entre empresa e pessoa natural, primeiro é o desconhecimento. Porque até mesmo eu costumo dizer, não existe partido corrupto, não existe governos corruptos. O que existe são pessoas desonestas que entram nos partidos, nas empresas, nos governos e corrompem as empresas. Os partidos são corrompidos. Né? O governo é corrompido, as empresas são corrompidas, elas não são corruptas. Nenhum dessas personalidades são corruptas. Né? A mesma coisa da igreja. Eu vejo que as igrejas, as religiões poderiam ter um papel fundamental. Por que não tem? Porque pessoas desonestas estão manipulando as religiões. Eu sou um ateu convicto, mas eu vejo que a religião ela tem um papel fundamental. Tem um papel fundamental, mas desde que seja na mão de uma pessoa que tem consciência. O grande problema que a gente tem nas igrejas não é a igreja em si, é o monge, é o pastor, é o padre que não segue uma linha de honestidade, que usa isso para exploração da crença das pessoas. Né? Isso me preocupa muito. Talvez quando eu falo em desconhecimento muito tempo aí é isso. Mas eu carrego comigo que a inteligência humana não está na condição total de conhecimento que ninguém nunca vai ter. Você vai conhecer talvez muito de uma área e desconhecer de outra. A inteligência para mim está numa frase de Sócrates. Eu não sei a frase perfeita, mas é quando ele ressalta que o silêncio é inteligente. Por que ele fala que o silêncio é inteligente? Por quê? Porque ele entende o seguinte, que a pessoa quando ela não conhece algo, cala. Porque quanto mais você fala sem conhecimento, mais você se expõe ao ridículo. Eu carrego comigo esse aprendizado. Né? Quando eu não domino um assunto, eu calo. Quando eu domino, eu falo. E às vezes eu me irrito, sim. É uma irritação que às vezes é até naquilo, querer ensinar, querer que a pessoa pense. E não simplesmente cale. Eu falo às vezes, certas situações, eu vejo pessoas, eu prefiro morrer na ignorância. Gente, a ignorância é ignorar, não ter conhecimento. Como é que você discute algo sem conhecimento? Eu falo demais isso também nas minhas aulas de bioética. Falo assim, antes de discutir qualquer tema polêmico, que seja o aborto, que seja a eutanásia, que seja a própria inseminação assistida ou artificial, você tem que saber o que é. Você tem que conhecer os termos técnicos disso. As pessoas hoje no Brasil, parece que nós estamos vivendo um país de gênios. Todo mundo sabe tudo de tudo. Não tem a humildade de ouvir. Nós temos que ouvir os cientistas, nós temos que ouvir os médicos, nós temos que ouvir os advogados, temos que ouvir os verdadeiros políticos, cada um na sua área.
porque nós não sabemos tudo. Então, nesse mesmo patamar, fica parecendo que nós temos hoje o maior gênio do mundo administrando o Brasil. Será que nós demos tanta sorte assim? O gênio nasceu no Brasil. Bolsonaro. Porque um cara que diz que o mundo todo está errado, que todo o mundo está errado, que só ele está certo, para mim é louco. É louco. Porque, a não ser que ele prove. Se ele provar, eu me calo e aplaudo. Mas enquanto ele fala da forma que ele sempre fez, né, na arrogância, na prepotência, eu não consigo aceitar. A mesma coisa quando eu vejo aí as agressões na questão da mídia. Né? Critica a mídia 24 horas por dia. Tudo bem. Mas na hora de agredir tete a tete, aqui ó, no olho, eu nunca vi. Desculpe, eu nunca vi. Desculpe se eu estiver errado. Mas todos os fatos sérios que eu vi de agressão a jornalistas foi contra a mulher. Eu não vi até agora um forte contra um homem que seja jornalista. Ele tem um ódio da mulher, eu não sou psicólogo, não quero analisar isso, mas me assusta, me assusta. Por que tem tanta raiva de mulher assim? Às vezes, assim, na minha loucura aqui de interpretação, eu entendo que é um homoafetivo que não assume, que gostaria de ter, então ele cria nele esse ódio. Porque ele foi criado para ser macho. Né? Realmente é o seguinte, eu admiro, eu tenho alunos homoafetivos em sala de aula que eu admiro a postura. Porque se expõem e se defendem. Esses nós temos que bater palma. Tem vários amigos também assim. O que me desespera é quando eu vejo homoafetivos, às vezes eu vejo até, em alguns casos, alguns professores, né, não estou falando no meu convívio direto, mas eu vejo alguns professores que são assim, que fica naquele armário desesperador que incomoda. Porque esse ódio tem que vir de algum lugar. Se ele tiver, assim... Eu, como eu falei, nunca vi. Se tivesse visto agressão contra jornalistas homens, eu até tentaria entender que realmente a rivalidade dele é 100% contra a mídia. É contra a mídia, porque para ele mídia é tudo mentira. Por quê? Porque fala o contrário que ele pensa. Falou o contrário que ele pensa é mentira. Né? Para ele, tudo que é mentira é aquilo que eu não penso. Se é que pensa. Então, realmente, para mim, esse discurso passa por aí. Porque o que me admira também, eu vi uma entrevista também, não acredito em tudo imediato, mas não tive possibilidade de aprofundar, que foi hoje ainda, ou ontem, não sei, que o próprio Trump se posicionou da seguinte forma, pedindo para que os norte-americanos que estão no Brasil voltem para os Estados Unidos. E isso foi meia hora depois do pronunciamento do Bolsonaro. Então o Trump também está errado. O Trump lá manda uma carta, né? Eu estou falando do Trump que é o ídolo, né? É um presidente que morre pelo outro presidente, para mim é louco. Mas assim, ele mandou uma carta para os cientistas pedindo um andamento dos cientistas numa descoberta. Em frente a, não sei se era vírus ou é um antiviral que tem diferença, até muita gente hoje não sabe a diferença, ou até mesmo um possível remédio para tratamento depois da contaminação. Os cientistas responderam, não sei as palavras perfeitas, mas responderam assim, olha, você durante tanto tempo critica os cientistas, fala que os cientistas não sabem nada, critica a nossa posição quanto ao aquecimento global, fala que é uma farsa, e agora vocês querem que essas pessoas que não sabem nada, da noite para o dia, resolvam o problema do coronavírus. E parece que a gente está passando por isso. Um cara que desrespeita a mulher, desrespeita os cientistas, desrespeita os próprios ministros, né, fala por si só, para mim, não merece respeito. É louco. Louco de pedra. Ok? Não sei se é isso que você me perguntou. Aí eu disparo a falar, né?